Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos falar agora sobre revelação especial, né? O que que seria, então, essa revelação especial? Essa revelação especial é a auto-manifestação de Deus para certas pessoas em tempos, lugares definidos, gerando um relacionamento redentor, né? Então, a revelação especial, ela diz respeito ao testemunho direto de Deus, né, que ele fez de si mesmo e também de Cristo, o seu filho, por meio da palavra. Dentro ainda desta revelação especial, nós temos que grifar que a revelação máxima de Deus, a maior revelação de Deus é o seu Filho, é Jesus Cristo. Então, Cristo é a revelação maior de Deus para o ser humano. Amém? Então, essa revelação especial, ela se difere de uma revelação geral, né, de uma revelação natural geral, porque ela é superior. Então, o que, que eu estava dizendo no tópico passado, né, anterior, melhor, que a revelação geral ela tem seus limites, né? Ela é de uma forma, o nome já fala, de uma forma geral. A natureza revela Deus e revela para todo mundo, só não vê quem não quer, não é? A história revela a intervenção de um Deus que também está, né, para que todos tenham conhecimento disso, não está escondido. E nós também podemos entender que Deus se revela através daquilo que ele colocou no homem, né? Que é a consciência, o saber, o conhecer, os talentos, os dons, tudo isso também vem de Deus. Agora, quando nós entramos nessa revelação especial, nós vamos ver Deus se manifestando de uma forma superior, ampla, a pessoas e lugares diferentes, né? Então, Deus se dá então a ser conhecido por pessoas. Deus se revela a homens. Deus, ele se manifesta, né, através de circunstâncias a seres humanos, a qual ele tem um plano, tem um projeto superior, maior, e isso, meus irmãos, também, né, como eu disse, se dá a partir daquilo que nós nos damos a querer conhecer Deus, né? O Senhor, ele vai se revelando a nós. Então, quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, a graça salvadora, quando nós conhecemos e chegamos ao entendimento de que Deus entregou seu filho por nós, que Jesus morreu na cruz por nós, e nós temos então agora uma comunhão com Deus, nós temos salvação, aquilo que estava perdido, o Senhor reconciliou consigo mesmo através do sangue de Cristo, nos dando então a oportunidade de comungar com Ele, de voltar a ter comunhão com Ele. Então, a partir daí, nós vamos ver então uma revelação especial, a qual a teologia nos dá aí nessa matéria de bibliologia. Aí na sua apostila está dizendo, né? Isso que eu falei aqui no começo, a revelação geral ainda é indispensável na vida dos indivíduos, da sociedade, não satisfaz as necessidades mais profundas do homem. Então, dentro dessa revelação geral que nós vimos no primeiro momento da aula, ela sempre deixa ali, né, a desejar, vamos dizer assim, porque o homem quer saber mais, né? Então, ela não satisfaz toda a necessidade do homem. Agora, quando nós vamos aqui para a revelação especial, a partir do momento que o homem também se dá, se entrega, nós vamos ver toda essa necessidade sendo saciada. Então, a revelação geral, ela é inferior à revelação especial, tanto na clareza do tratamento como na amplitude dos assuntos considerados, né? Também está aí na sua apostila, né? A revelação especial, ela constrói sobre a revelação geral. Então, primeiro, nós entendemos sobre Deus, conhecemos Deus de uma forma geral,
e a partir daí, né, o novo nível, né, um nível a mais, um próximo passo é uma revelação especial. A revelação especial ela inclui verdades proporcionais manifestas pela Bíblia, né? O autor da carta aos Hebreus fala de um processo que avançou para uma forma ainda mais completa, né, quando ele diz lá no primeiro capítulo, do que antigamente, porque Deus falara de muitas maneiras, mas que nesses últimos dias nos fala pelo Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, esta revelação especial que nós estamos aqui debruçado nesse momento, olhando para ela, né, irmãos, é o que o escritor de Hebreus ele traz durante toda a sua carta. O escritor de Hebreus ele vem tratar com aquele povo de uma forma muito teológica, porque era um povo que estava querendo voltar para os rudimentos antigos, né? Ali, naquele momento, aos Hebreus, a gente vê um pastor, né? Nós sabemos o nome do escritor, vamos usar assim, um pastor preocupado com o seu rebanho, porque era judeus convertidos ao cristianismo, mas eles queriam voltar às práticas judaicas. Então, o que que isso implica? Implica que eles estariam crucificando Cristo novamente. Implica que eles não estavam dando, né, o valor, não tinha entendido o valor da cruz, porque todo o Velho Testamento, tudo aquilo que eles estavam debaixo daqueles rudimentos, daquelas leis do Antigo Testamento que o povo judeu estava, agora ali os hebreus, né, que eram judeus convertidos, eles estavam querendo ficar no cristianismo, entendia sobre Cristo, mas ele também queria fazer uma mistificação, trazendo as práticas antigas da velha aliança. Então, o pastor aqui de Hebreus, ele vai discorrer durante toda a sua carta essa preocupação. Não, Cristo é superior, Cristo é a revelação maior. Então, aqui já no primeiro capítulo de Hebreus, nós podemos ver essa questão da revelação especial de um Deus que revelou o seu máximo para nós. Quer dizer, aquilo que ele quis entregar a nós, que é o máximo da revelação que nós temos de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho. Então, o que, que o escritor dos Hebreus vem dizendo? Assim, olha, aquilo que vocês viram lá atrás eram somente sombra, né? Sombras daquilo que estava por vir. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, ele começa a discorrer ali durante toda a carta sobre essas questões, né? As questões angelicais, porque os hebreus, eles tinham muita reverência aos anjos, que era cultural. Então, ele vem trazendo Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, né, que era o detentor da lei, Cristo superior ao sumo sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele é, né, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior, e assim vai toda a carta aos Hebreus, trazendo aqui a revelação de Deus na pessoa de Cristo. Então, toda essa revelação é uma revelação especial que a teologia nos dá a entender. Amém? É uma revelação, foge do natural, foge de uma revelação geral, que uma pessoa que não conhece Deus, né, tanto quanto um cristão, ela tem como uma visão geral que todos têm de Deus, mas nessa visão, nessa revelação especial, ela se dá a algumas pessoas, né, e em alguns momentos. Não é que Deus limita isso, né, irmãos? É que o homem é limitado por conta do pecado. Então, quando nós demos um passo, quando o Senhor nos alcança com a tua graça, quando nós nos conhecemos, nos damos a conhecer, o Senhor revela a nós a sua pessoa, aí nós então conseguimos entrar nesse nível superior de revelação. A revelação especial, ela inclui essas verdades, né? Aqui na sua apostila está assim, ó, Deus tomou a iniciativa pela revelação especial, fazendo-se conhecer a nós de uma forma mais completa do que na revelação geral, o que se fez de um modo apropriado para o nosso entendimento. Isso significa que os homens perdidos e pecadores podem chegar ao conhecimento de Deus e depois crescer no conhecimento dele, né?
que ele, é o que ele espera dos seus filhos e promete a eles. Uma vez que a revelação inclui tanto a presença pessoal de Deus, como a verdade informativa, temos condições de identificar Deus, conhecer alguma coisa a respeito dele e de mostrá-lo a outras pessoas, ok? Então, eu fiz uma leitura aí que está na sua apostila, né? Está aí na apostila que todo mundo tem em mãos, que é a finalização aí da revelação especial. Então, é Deus se revelando no nível superior a homens, né? Não é mais um nível geral, não é mais uma revelação geral, mas agora é uma revelação ampla, uma revelação que nós denominamos de revelação é, especial. Tudo bem? Até aqui? Amém? Tranquilo? Estão comigo aí? Vamos lá. Aí tem um exercício aí para os irmãos fazerem, tá bom? Tá na apostila aí, um exercício. E agora vocês têm aí, no item 5.2, a inspiração da Bíblia, né? Então, nós vamos ver, irmãos, é o seguinte, né? Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Isso daí nós temos o conhecimento que o Senhor, ele inspirou, né? Ele trouxe a revelação, ele soprou nos ouvidos, ele aqueceu o coração de mais de 40 autores há cerca de 1.600 anos na revelação da sua palavra. Então, a inspiração da Bíblia. Se a revelação é a comunicação de Deus aos homens, transmitindo-lhes a verdade que precisam conhecer para terem um relacionamento correto com Ele, então é óbvio, né, o motivo pela qual a inspiração também é necessária. Então a gente vê, irmãos, na apostila, a definição de, de inspiração é algo, vou colocar aqui na lousa, que eu acho muito interessante isso, para fica mais fácil para a gente gravar. Ó, tá aí na sua apostila. Definição de inspiração é o ato, ou o efeito de inspirar ou inspirado, ou seja, respirar para dentro. O termo grego, né, ó, é theopneus, né, que vem sobre o significado soprado para fora, expirado, soprado por Deus. Eu separei aqui algo bem interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos sobre essa questão aí de inspiração, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, essa inspiração, irmão, já está aí na sua apostila, esse termo aí. Eu vou colocar aqui um termo também, né? Que praticamente é o mesmo, mas separado aqui para os irmãos entenderem, ó. É, deixa eu me achar aqui na sua apostila. Isso aí, ó. Theo Pneus. Dá para ver aí, tranquilo? É, ó. Então a gente tem aqui, ó, é a separação da palavra, tá, ó. Telos, né, ó. Agora a gente vê aqui, ó, pneu, né?
Eu achei interessante fazer essa conotação, que é legal para vocês grifarem, gravarem, quando a gente consegue entender assim, né? Ó, Theos, pneu, que é Deus, né? E sopro, que seria então, né? Ó, o sopro, né? Ó, o vento de Deus. Vendo? Então, a inspiração da Bíblia, ela é o sopro de Deus, né? Vamos dizer assim. Na teologia é conhecida como o sopro, né? O soprar, de Deus aí sobre o homem. Então, tem aí na sua apostila o termo grego, né? Soprado para fora. E eu trouxe aqui a etimologia da palavra também, para vocês aí terem um entendimento aí sobre a separação dela, que é o sopro de Deus. Então, a inspiração da Bíblia, ela nada mais é do que o sopro, né? A revelação falada, o soprar de Deus. Comparando as definições, aqui tem na sua apostila, queria ver aqui, ó. A escritura é chamada de teopneustos, né? Inspirada com o objetivo de caracterizá-la com conhecimento soprado por Deus, né? Ou seja, as escrituras devem sua origem divina a uma atividade de Deus, Espírito Santo, né? Então, essa revelação divina, essa revelação que nós encontramos na palavra de Deus, ela se dá pelo próprio Deus, né, na pessoa do Espírito Santo. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, irmãos, né? Nós vamos ver aqui também mais para frente sobre a inerrância da palavra, sobre toda a credibilidade da Bíblia, sobre a sua infabilidade, esqueci a palavra, né? Enfim, toda a estrutura bíblica e nenhuma dúvida do que está nela. Tudo isso se dá por conta, né, irmãos, de que foi soprado, né? Foi revelado por Deus. Porque quando há uma intervenção humana, né? Se fosse homens, ela seria falível, ela seria passiva de erros, ela seria uma palavra a qual nós poderíamos ter algumas dúvidas, em alguns momentos, em alguns aspectos. Então, por isso que quando nós estudamos sobre bibliologia, a gente viu nas primeiras aulas sobre isso, né? Que ao longo de 1.600 anos, 40 escritores, autores diferentes, morando em lugares diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, profissões diferentes, né? A gente vê escritores dentro da Bíblia, desde príncipes a boiadeiros, né? Desde pessoas que estavam no mais alto patamar da história, até mesmo aqueles, né, que estavam ali à beira da escravidão. Então, o Senhor usa de várias formas, de vários momentos, de pessoas para poder escrever a sua palavra. Então, esse escrever, essa inspiração, ela é o soprar de Deus, né? O soprar no ouvido, o soprar no coração, o aquecimento que traz no coração, o conhecimento para que essa palavra então pudesse ser inspirada. Inspirada por quem? Pelo próprio Deus. Em qual pessoa? Né? Na pessoa do Espírito Santo, que nós entendemos, né? Vamos ver futuramente sobre esse Deus triuno a qual nós servimos, né? É um Deus único, supremo, né? Que se dá a conhecer em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a sua palavra, ela é inspirada, ela é soprada, né? Pelo Espírito aos homens. Amém? Tudo bem até aqui, irmãos? Estão conseguindo me ouvir? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Amém? Então, aí na apostila, nós temos aí provas da inspiração, né? Então, tá aí dentro da sua apostila, provas da inspiração. Os irmãos estão acompanhando a apostila aí? Amém? A Amém. natureza de Deus.
Deus revelou-se ao homem sendo um Deus pessoal, todo-poderoso, santo e amoroso. Tudo isso o levou a considerar a sua criação como digna de seus cuidados, em especial o homem. Mostra-se como um Deus presente e pronto a socorrer o homem em suas necessidades básicas, como luz, calor, dia, noite, alimentação, criando todo o universo para abrigá-lo. Seria ilógico supor que esse Deus zeloso pelo homem deixasse de prover as questões mais íntimas do homem, como a redenção da alma, o anseio pela vida, a eternidade, a satisfação interior e assim por diante. Para tal, Deus fez um plano redentor e inspirou homens a escrevê-lo, a fim do mesmo tornar-se conhecido dos homens. Então, a gente vê a natureza da Bíblia, né? Ela apresenta um ponto de vista, um tema, um padrão moral, um único plano de salvação, uma visão do mundo, tendo sido escrita por 40 homens diferentes, épocas, cultura, como eu já adiantei aqui essa fala, né? Ó, no período de 1.600 anos, elas, num período de 1.600 anos, sem se contradizerem. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Esse Deus aí que nós estamos aí estudando, né, sobre a sua palavra. Então, provas da inspiração. Meus irmãos, nós não está na apostila, né? Agora aqui é o pastor Daniel falando. É, olha, será que nós precisamos de uma prova maior do que essa, irmãos, para entender a inspiração de Deus? Não é? Qual ser, né, na sua limitação, conseguiria fazer algo tão maravilhoso, tão esplendor, tão pleno como a Bíblia? Não é? Se nós pensarmos em uma distância de 1.600 anos, irmãos, quantas gerações, né, quantas pessoas diferentes, né? Nós temos o conhecimento que são mais de 40 autores, às vezes, né, na sua maioria das vezes, né, dialetos, línguas diferentes, culturas diferentes, comidas, tudo diferente, né? E a gente vai pegar a Bíblia, vamos estudar a Bíblia e ela se conversa, ela se completa, ela não se contradiz em nenhum ponto. Isso é uma das maiores provas da inspiração de Deus sobre a palavra de Deus. Não existe literatura comparável à Bíblia. Não existe uma literatura no mundo inteiro que se pode comparar às Sagradas Escrituras. Então, essa é uma das provas, né, da inspiração a qual o Senhor inspirou a palavra. As afirmações da Bíblia, ela afirma ser a palavra de Deus, possui tal condições por falar a verdade em todos os outros assuntos. Os escritores do Velho Testamento usam termos como assim diz o Senhor por mais de 3.800 vezes. No Velho Testamento, os escritores usam expressões nas palavras que o Espírito ensina, como é verdade, a palavra de Deus. Vários autores, né, reivindicam autoridades absolutas da lei e dos testemunhos, né? Um livro reconhece outro livro, nós temos aí todas as referências. Pedro declara considerações às epístolas de Paulo. Paulo declara a inspiração do Velho Testamento, lá em 2 Timóteo 3,16. O Senhor disse que a epístola de Paulo, o Senhor diz que as Escrituras não pode falhar, como nós, né, lemos lá em João 10, 34 e 35, e acreditava na inspiração das Escrituras, né? O próprio Senhor falando lá em Mateus 5,18 e Lucas 16:17. Então, a gente tem aqui, irmãos, né, a prova da inspiração, né? Provas da inspiração. Então, como eu já estava conversando aqui com os irmãos, falando, para mim, né, na minha opinião, uma das maiores provas da inspiração
essa escrita maravilhosa que é a Bíblia, né? Não tem como não crer que foi inspirada por Deus, né, da forma que aconteceu isso, né? No decorrer de todos esses anos, com pessoas diferentes, não tinham WhatsApp, elas não trocavam e-mails, não é? Não tinham nenhum tipo de comunicação, na maioria das suas vezes, não tinha nenhuma comunicação, a não ser os evangelhos, né? Mas nós vamos ver ali os evangelhos que eles se inspiravam nas escritas um dos outros, mas com essa exceção a gente vai ver ao decorrer de toda a Bíblia, irmãos, homens que nem tiveram, na maioria das vezes, conhecimento do que ia acontecer, do que estava acontecendo, de quem ia dar continuidade na escrita, né? Eles talvez nem tinham noção do tamanho da obra que estavam fazendo, né? Para mim, acredito que o próprio Isaías, né, quando escreve o seu livro, uma das maiores escritas do Antigo Testamento, nós conhecemos Isaías como uma mini Bíblia, né, inserida na Bíblia. Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros, né? Isaías está a gente consegue dividir Isaías em duas partes, como a Bíblia nós dividimos em Antigo e Novo Testamento. Então, são várias curiosidades do livro de Isaías. É o conhecido como profeta messiânico. Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, para Isaías, por exemplo, né? Como que a gente. Será que Isaías tinha noção da dimensão da sua escrita? Né? Então, é bem possível que nem mesmo esses escritores sabiam do que estava fazendo, de quanto eles se validariam por toda a história. Então, a maior prova da inspiração da palavra é a própria palavra. Olha que interessante, né? Então, a maior prova da inspiração da Bíblia, que a Bíblia foi e é um livro inspirado pelo Espírito Santo, soprado pelo próprio Deus. A maior prova disso é a própria Bíblia, é a própria palavra, quando nós estudamos e enxergamos isso. Ok? Amém, irmãos? Aí. Ó, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Eu acho que nós não vamos conseguir finalizar as teorias da inspiração, mas vamos dar uma lida aqui, ó. Teorias da inspiração. Tem sido sugerido algumas teorias para explicar a forma que Deus usou para se revelar aos homens através da Escritura. Teoria da inspiração natural ou intuição. Essa teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados da inteligência singular. Essa, essa teoria, irmãos, é a mais perigosa, tá? Essa teoria é uma das teorias mais perigosas. Essa, acho que está até aqui na apostila, deixa eu ver, ó. Tá aqui, ó. Esta é a noção mais baixa de inspiração, pois enfatiza a autoria humana a ponto de excluir a autoria divina. Esta teoria foi defendida pelos pelagianos e unitarianos. Em essência, a inspiração, como defendida nessa teoria, não era diferente da inspiração de outros grandes pensadores religiosos e filósofos, tais como Platão, Buda e outros. Olha só, irmão, que perigo, hein? Então, ó, a teoria da inspiração natural ou intuição. Essa é a mais perigosa, tá bom? Essa aí coloca em xeque a revelação divina. Ela se iguala, né? Essa teoria aqui de inspiração, ela quer dizer que assim como Buda foi inspirado, como Platão foi inspirado na sua escrita, esses homens também foram inspirados na Bíblia. Então, não é assim, né? Não tem nada não há comparativos a isso. Então, essa teoria, né, da inspiração natural ou intuição, ela é uma teoria perigosa que homens defendem aí, né, para querer igualar a escrita Bíblia e não tem como. Teoria da iluminação ou mística, teoria da inspiração dinâmica,
teoria do ditado ou mecânico, teoria da inspiração parcial, teoria da inspiração, Teoria da inspiração. teoria. Teoria. Alguém quer falar uma coisa ou não? Acho que é só o microfone aberto, né? Teoria gradual, né? E teoria da inspiração plenária ou verbal. Irmãos, nós temos aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete teorias que nós não vamos ler aqui. Os irmãos, por favor, dão uma lida aí, marquem, anotem se tiver alguma dúvida e a gente tira essas dúvidas aí na próxima aula, tá bom? Porque o aplicativo aqui já me deu 8 minutos para poder encerrar nossa aula. Deixa eu ver aqui. Aí depois nós vamos ver aqui, irmãos, ó, na apostila, iluminação, né, ó. Vai comigo aí, ó, sobre iluminação. Definição: é a verificação da percepção do autor a fim de entender a revelação já recebida. É a influência do Espírito Santo no cristão, capacitando a entender as Escrituras. Então, isso é iluminação, né? Ó, é o Espírito Santo agindo no cristão, capacitando ele através da Escritura. A iluminação, ela é diferenciada da revelação e da inspiração, no ato de ser prometida a todos os crentes, pois não depende da escolha soberana. A iluminação admite graus, podendo aumentar ou diminuir. Nós vamos encontrar isso lá na Bíblia, em Efésios, né? Depois abrem aí, ó, Efésios 1, 16, 18, 4, 23 e Colossenses 1, 9. A iluminação não se limita a questões comuns, mas pode atingir coisas profundas de Deus, né? Então, a iluminação, ela é diferente, né, da revelação e da inspiração. Aí nós temos aí, ó, relação entre revelação, inspiração e iluminação, né? Finalizando aqui esse ponto. Esses três temas estão estritamente ligados entre si, porém podem ser independentes, né? O texto de 1 Coríntios 2, 9 a 13 faz menção a esses três temas: a revelação no verso 10, a iluminação no verso 12 e a inspiração no verso 13. Inspiração acompanhada de revelação, inspiração acompanhada de revelação imediata, inspiração sem iluminação, caso dos profetas referidos em 1 Pedro, inspiração acompanhada de iluminação, como no caso de Paulo, revelação sem inspiração imediata, iluminação sem inspiração, caso dos que pregam a palavra. Então, eu vou dar uma destrinchada nisso aqui na primeira parte da aula da sexta-feira, né? Sobre essas questões, para a gente poder aí entrar então na autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, princípios da inerrância, a veracidade da Escritura e implicações da veracidade, a suficiência da Escritura, implicações da suficiência, a autenticidade da Bíblia, essa palavra que eu esqueci aquela hora, né? A autenticidade da Bíblia, a credibilidade da Bíblia, e assim nós vamos caminhando aí para encerrar esse ponto 5 para entrarmos aí então, daqui eu acho que na outra semana, em canonicidade da Bíblia, né? Então, nós vamos encerrar por aqui, vamos parar por aqui. Hoje, irmãos, pela programação das aulas, hoje é dia de prova. Hoje é dia de prova surpresa, né? Então, a convenção, o instituto nos dá um cronograma de aula, e na aula de hoje era para mim aplicar uma prova surpresa para os irmãos, né? Ou tem a opção de liberar um trabalho para a classe. Então, eu vou estar elaborando aqui um trabalho para os irmãos, tá bom?
vou estar falando aí na próxima aula. Esse trabalho ele será entregue no nosso encontro, aonde vai ter prova, tá bom? Então, como que vai valer todas as avaliações para essa matéria e para todas as matérias, né? Nós vamos juntar 3 notas, né? Quais são essas notas? São os exercícios da apostila, os trabalhos aplicados pelo professor ou prova surpresa e a prova aplicada pela instituição. Então, a instituição manda uma prova, nós temos que avaliar as questões da apostila e nós aplicamos uma prova ou um trabalho. Junta-se essas 3 notas e tira a média, ok? Então, hoje seria um desses dias, né, de trabalho, de prova. Então, eu vou aqui isentar os irmãos disso hoje. Vou estar passando para as próximas aulas isso. Vou colocar um trabalho no grupo. Vocês vão ter um tempo para fazer e estar entregando no dia do nosso encontro, que vai ser a prova da matéria de bibliologia. Então, não deixe de fazer os exercícios, tá bom? Sejam alunos aplicados, vão aí na apostila, rabisquem, façam todos os exercícios para que vocês possam aí juntar, se precisar, né, da nota aí na avaliação final. Se precisar de nota, daí a gente junta aí com o exercício. E cada vez que a gente escreve, né, irmãos, não é só para título de nota, cada vez que a gente escreve, que a gente anota, que a gente, nós temos mais facilidade de gravar, né? Isso já é comprovado. Então, anote mesmo, escreve, use a apostila, faça os exercícios, que vai ser bênção para a sua vida aí. Tá bom, meus queridos? Amém? Foi um prazer estar com vocês aí mais esse tempo. Deixar aqui um abraço para todos os irmãos, Carlito, Wellington, Adriana, César, ei, Cezão, hein? Salatiel, o Lucas, quem mais está aí? Deixa eu ver. Eliude, quem mais que não tô vendo aí? João, amém? Aí, irmão João, né? Nosso irmão Luiz. Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor. Qualquer dúvida, irmãos, que vocês tiverem, podem colocar no grupo. Se quiser chamar no particular, se sentir mais confortável, pode mandar no meu particular. Nós estamos aqui para aprender junto, para ajudar os irmãos, para que nós possamos aí crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Um beijo no coração de todos, um bom descanso, bons estudos, né? Bora fazer os exercícios, debruçar sobre essas matérias e conhecer um pouco mais aí de Deus e da sua palavra. Deus abençoe. Até sexta-feira.